Eu sou Helena Teodoro e estou muito feliz de poder estar aqui no Renascença Clube para o lançamento desse Almanaque Negro Brasileiro. Basta dizer que a minha alegria é imensa porque em 1986 eu lancei o meu primeiro livro com Maria Beatriz do Nascimento, e que era uma pequena enciclopédia sobre o negro no Brasil. Eu acho que nós temos uma necessidade enorme de saber como nós participamos da construção desse país. Eu sou Diego Desidério, um dos autores do livro Almanaque Negro, que junto com a Stephanie Santana e o Jorge Santana, foi pensado e idealizado por nós. Esse livro foi idealizado por nós porque somos nós três, somos professores de história, somos historiadores, e o local onde as nossas pesquisas se encontram é justamente sobre o movimento negro. Pesquisamos outras coisas, outras áreas, mas o processo de encontro das nossas pesquisas é o movimento negro também. E aí, o processo de produção, de criação do livro, foi a partir do processo que nós tivemos a ideia, idealizamos, preparamos o projeto, e resolvemos concorrer ao edital da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. A gente começou a fazer um levantamento bibliográfico de fontes para a produção do livro, pensado para contar a história do movimento negro durante o período republicano. Então, a gente inicialmente tinha pensado em fazer 50 movimentos, só que pelo prazo que a gente tinha de cumprimento do edital, a gente acabou fazendo um corte, fomos para 30 movimentos. E aí a gente começou a pensar e idealizar que esses 30 movimentos, eles tivessem, de alguma forma, espalhados por todo o território brasileiro, para a gente tentar compreender e pegar todas as regiões. E aí a gente tentou pegar a região norte, a gente tem movimentos na região norte, na região sul, na região sudeste, na região nordeste do Brasil. E aí ao longo de 137 anos, a gente, que é o período que vai da proclamação da República, de 1889 até os anos 2000, a gente produziu e buscou uma bibliografia que como pudesse estar aqui. Porque a ideia do almanaque é que ele seja um material de pesquisa, ele apresente os diferentes movimentos, mas que ele possa também ser um instrumento para auxiliar professores, pesquisadores que buscam saber um pouco mais sobre a história do movimento negro. E aí a gente pegou nesse período da história da República, e aí a gente vai estar aqui. Além de contar um pouco da história desses movimentos, a gente tem indicações de leitura, de bibliografia, para quem quiser se aprofundar mais na história do movimento negro brasileiro. Obviamente, não deu para fazer todos os movimentos que a gente gostaria, por uma questão de prazo, mas a gente tentou compreender pelo menos cada região do Brasil, trazendo movimentos diferentes aí. E aí o papel da pesquisa foi muito importante para a gente, do levantamento das fontes, do levantamento da bibliografia, que pudesse enriquecer mais o livro. A ideia do livro, de produzir algo com foco em lei de incentivo,
foi do Jorge, o Jorge Santana, que é um dos autores do livro, né? O Jorge convidou o Diego e depois falou comigo, porque nós, os três, pesquisamos movimento negro, mas em fases diferentes dessa luta. Então a gente pensou que seria interessante juntar isso tudo e fazer uma espécie de panorama da atuação do movimento negro no Brasil, aí ao longo do século XX e iníciozinho do século XXI. Então, a partir daí a gente começou a conversar, a construir esse esqueleto do que seria o livro, dividir, pensar nesse movimento negro e dividi-lo por fase também, seguindo pesquisadores que vieram antes da gente, como o Petrônio Domingues, por exemplo, que usa essa mesma divisão de fases que a gente faz, a primeira fase ali no que a gente chama de Primeira República, depois a segunda fase no meio do século XX, de 45 a 64, e a última fase, que especificamente é a fase que eu sou responsável, que é a partir dos anos 70 até os anos 2000. E aí, a partir daí, cada um se dedicou às suas pesquisas. A minha pesquisa, ela parte da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado. Então, eu já tinha o caminho, a pesquisa não está igual, não é a mesma, mas é o mesmo caminho, né? Na dissertação, eu pesquiso especificamente Rio e São Paulo, falo sobre o movimento negro e as relações entre esses dois estados. No livro, a gente fala de Brasil, então é uma dimensão maior. Foi muito interessante para mim expandir essa pesquisa, que eu fazia de forma mais localizada. Então, o processo criativo do livro acho que foi muito rico. Foi um processo de ampliar algo que eu já me dedico aí há pelo menos uns 8, 9 anos. Então, consegui agora focar ainda mais um livro com fomento, né? Um livro que tem foco em educadores, em professores. Então, é muito interessante, foi muito interessante, especialmente com os parceiros que eu tive, que foi o Diego e o Jorge. Então, assim, foi incrível para mim, só foi ganho. Acho, modéstia à parte, que o livro ficou muito bom. Eu acho que é uma colaboração, é um livro para estar ali com o professor em sala de aula, aquele professor que quer expandir, né, a aula que ele dá sobre o movimento negro, sobre história preta, sobre participação social, sobre movimentos sociais. Então, eu acho que é um livro que serve como início, né, de pesquisa. Ele dá essa ideia geral do que é o movimento negro. Então, eu acho que a pessoa que ainda não teve contato, que quer conhecer mais, eu acho que é um livro que vai contribuir muito com isso. Então, é um livro que eu fiquei muito feliz de fazer. E o processo criativo dele, para mim, não foi difícil, foi fácil, mas exigiu muita pesquisa, né? Porque essa pesquisa mais ampla, ela é mais difícil até de fazer do que a pesquisa mais focada, porque você não pode entregar algo raso, mas você tem que, ao mesmo tempo, dar a dimensão de vários estados, né? O Brasil é um país com dimensões de continente, então, como que a gente pega isso tudo? A gente teve a preocupação de ter representação em cada região do país. A gente não conseguiu em todos os estados, é um projeto que a gente quer tocar o movimento negro em cada estado do Brasil, mas esse seria um livro muito mais longo, né? Então a ideia agora foi realmente criar esse panorama do movimento negro nacional nesse último século. Acho que o maior desafio, né, foi tentar buscar os movimentos em cada região do Brasil, que obviamente a gente acaba tendo uma concentração de movimentos no eixo Rio-São Paulo, até porque, né, o Rio de Janeiro foi capital da República durante muito tempo, né? A gente for contar aí, período que mais foi capital do que deixou de ser desde a da transferência da capital para Brasília. Então a gente vai ter São Paulo pela importância econômica, né? Então o eixo Rio-São Paulo é o que mais tem movimentos. Então buscar movimentos, por exemplo, na região norte do Brasil, na região nordeste, que são mais afastadas, a questão das fontes, acabou sendo, acho que talvez o maior desafio, né, para a gente dentro do período que a gente propôs aí. A gente também teve um desafio, né, que alguns determinados períodos históricos têm mais movimentos, é um período de maior proliferação dos movimentos. Em outros momentos a gente tem uma redução dos movimentos, até
por contextos referentes à ditadura do Estado Novo, à ditadura militar. Então, esse período a gente tem aí um processo de retrocesso, né, de diminuição. Os movimentos não deixam de existir, mas eles reduzem. Então, determinados períodos históricos acaba sendo um desafio você buscar, né, as fontes, a bibliografia que aborda esse período aí. E acho que talvez, né, o que mais deixou a gente feliz foi o processo do livro como um todo, né? O resultado final, da gente conseguir trazer, ser muito abrangente na questão dos movimentos, talvez seja o que deixou a gente mais feliz, né? O resultado final ficou bom, né? Deixou a gente bem feliz. Essa questão da pluralidade de movimentos, de uma pluralidade de períodos, né, dentro do Brasil republicano que conseguiu, de alguma maneira, ser abordada aqui no livro. O lançamento do livro foi algo além das minhas expectativas, assim. Teve um alcance muito grande, muito legal. Nós ficamos muito, muito honrados em estar no Renascença, né? Que é um espaço que está no livro, que tem uma esperança e que tem uma influência, central no movimento negro nacional e internacional, né? O RENA não existe falar de movimento negro no Brasil sem falar de RENA. Então, que honra que é lançar esse livro dentro da história, né? Fazer no RENA é fazer o livro dentro da história que o livro conta. Então, foi incrível. A mesma coisa ao que se refere aos nossos convidados, que também foram incríveis, assim. Acho que tem um destaque para a professora Helena Teodoro, que é também história viva, né, do RENA, do Rio, para o movimento negro feminino. Já foi tema de enredo de escola de samba. É uma pessoa que é muito influente, e ter ela ali com o nosso livro em mãos, reconhecendo o trabalho, foi algo incrível, e que teve aí a articulação da ONG África, que é a proponente, né, desse projeto tão importante. Então, eu acho que foi incrível, assim, e mostra um pouco um peso que o projeto tem. Ele ser acolhido por uma instituição como o RENA, eu acho que é um selo de qualidade, né? Ele reconhece o esforço, a pesquisa, o trabalho, a nossa construção, que é e foi coletiva o tempo todo, né? Que tem essa pegada racial forte, não só no tema, mas em toda a construção e a idealização desse projeto. Da gente, né, nós que somos os autores, a Manu, o Jefferson, outras pessoas da ONG África, que também tem aí, né, África no seu nome, então, que tem essa preocupação, né, eu diria assim, que é muito importante com a temática racial no Brasil, que é algo que a gente também toca e que a gente mobiliza para além do livro, na nossa individualidade, mas também na nossa coletividade, no que a gente produz, mas no que a gente é. Porque a gente acredita muito na união dessas duas coisas, né? É óbvio que qualquer pessoa pode falar sobre luta antirracista, qualquer pessoa pode falar sobre história preta, mas quando você tem pessoas pretas na centralidade dessa discussão, eu acho que é muito mais forte, é muito mais legítimo, né? A gente alcança de dois lados. De um lado pessoal, empírico, da experiência, mas também do lado do estudo, da pesquisa, né, do que se pauta ali. Então, eu acho que esse lançamento foi essa culminância desses elementos que acho que dá a cara do livro, porque a gente está falando de história preta coletiva, né? O movimento negro é isso, é você sair do seu eu para encontrar o seu eu no coletivo, né? Para você comunhar as suas identidades. Então, eu acho que esse lançamento, ver tantas pessoas ali, pessoas negras, pessoas brancas, mas todo mundo indo para ouvir, para aprender, para construir junto, eu acho que foi muito potente. E acho que tem, mais uma vez, esse selo de qualidade ao projeto, ao processo, não só o livro. Um livro não se escreve sozinho, não é só escrever. Precisou de uma produção forte, precisou de uma capa linda como a gente teve com o trabalho da nossa designer, a Thaís. Então, assim, eu acho que comunhou tudo para um fim, acho que digno do esforço coletivo.
história da resistência do negro no Brasil é algo que tem uma relevância incrível. É preciso que as pessoas saibam que mesmo no ano da abolição, em 1888, a gente já tinha uma série de elementos buscando a construção de um Brasil que encampasse negros, povos originários e pessoas que para cá vieram, no sentido de que todos poderiam, juntos, construir um Brasil forte e pleno. Na verdade, o que nós tivemos aqui com a vinda de portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, trazendo mão de obra negra, foi exatamente o uso do poderio armamentista europeu em cima de toda uma tradição que tem sido roubada, espoliada há muito tempo. A gente tem aqui no Brasil uma relação direta com o mundo judaico-cristão e com a visão greco-romana do existir. Quando, na verdade, todos esses conhecimentos filosóficos, científicos, musicais e de norteamento da vida vem lá do Kemet, vem lá do Antigo Egito, que tem mais de 10.000 anos de história. E que os gregos pegaram todos os conceitos e as ideias dos egípcios e colocaram em sua língua como sendo algo deles, mas eles foram beber lá na Etiópia, lá no Antigo Egito, e estabeleceram, inclusive, um núcleo de verdade única, e estabelecendo que bonito é o homem branco, que civilizado é o homem branco, que capaz de administrar o mundo e a vida é o homem branco. E subjugaram todos os outros tipos de seres humanos, fazendo inclusive o uso da religiosidade, da espiritualidade, que é muito presente em nós, para fazer com que houvesse uma justificativa divina para a supremacia de um grupo em detrimento de outro, dizendo inclusive que a maneira de lidar com a espiritualidade de negros, amarelos e indígenas era bárbara, era primitiva. É muito importante que a gente possa entender, através do trabalho desse almanaque, que nos traz um pouco da história da resistência negra, que ele seja seguido de vários outros. O lançamento do livro foi um momento de muita felicidade, né? A felicidade porque foi a concretização, né? Material com o livro da nossa pesquisa, né? Da dedicação, da pesquisa que a gente fez, né? Então foi um momento importante porque era a concretização, a gente estava muito feliz. Foi um momento ainda de mais felicidade, que foi um momento que a gente pôde fazer uma troca importante, né? Com importantes personalidades do movimento negro, né? A gente contou com a participação na mesa de lançamento da professora Helena Teodoro, né? Uma figura importante do movimento negro, né? Uma intelectual muito potente que pôde fazer uma contribuição, né, para o nosso livro. A gente também contou com a participação do Marcelo Dias, né, um militante histórico do movimento negro, que trouxeram as suas perspectivas, as suas contribuições para o nosso livro. Então acho que isso deixou a gente muito feliz, foi um momento de felicidade. Nós, os três autores, né, a gente estava inclusive radiante, porque concretizar um projeto, né, e ainda mais um projeto tão importante como esse, né, pela potência que é esse livro, foi muito importante. A gente conseguiu também, né, trazer para o lançamento, através da ONG África, né, a Mangueira, que teve presente no lançamento, com uma apresentação da Mangueira, né, e aí isso mostra, né, que o movimento negro está vivo também, né, expressões culturais que vêm do negro brasileiro, né, a gente contou com uma ronda de jongo, uma oficina de jongo, que foi importante também. Então, no lançamento a gente conseguiu unir muitas coisas. Os nossos amigos estavam ali, os familiares, pessoas importantes, né, para os autores, e também pessoas potentes para o movimento negro estavam ali. Então, compartilhar desse momento, né, foi muito bom, né? Essa troca que aconteceu durante o lançamento deixou a gente bem feliz.
É importante a gente pensar que todo sucesso, ele meio que pede uma continuidade, né? E uma parte 2, 3. E a gente tem muita história para isso, porque não existe história do Brasil sem história do movimento negro, né? Não existe ocupação no Brasil negra sem resistência, sempre. Desde que o primeiro negro escravizado pisou aqui, a gente tem resistência. Então, é uma luta que nos antecede e que nos sucederá. Então, quando a gente fala nessa pesquisa do movimento negro nacional, ela mais ampla, claro que existem lacunas, né? E são lacunas que em um livro só é inevitável. Então, a gente precisa de outros livros para ir preenchendo essa história maior, né? Então, a gente tem, sim, interesse em construir uma outra versão do Almanaque do Movimento Negro Brasileiro, mas também em edições locais, né? Pensar em um Almanaque Negro Carioca, né? Focando na história do Rio, que inclusive aonde a gente está agora aqui tem essa pegada muito forte, né? O território preto de Pequena África, apesar de estar com várias outras ocupações, continua sendo um território ancestral. Então tem muita coisa assim que a gente ainda pode abordar, e nesse ponto é muito importante as leis de incentivo e de fomento à cultura, porque é uma forma do Estado reconhecer essa história. Então, quando a gente faz isso com uma verba pública, né, destinada a ensino, à cultura, à educação, à inclusão, eu acho que o Estado reconhece que esse tema é também um tema de todo o país, não só um tema de pessoas negras, né? Para que a gente possa caminhar, óbvio, que é o nosso sonho, para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a importância dessas leis nesse fomento específico, ela é essencial, inclusive no que se refere à liberdade, né? A liberdade de escrita, a liberdade criativa, de não estar amarrada a uma iniciativa privada que tem interesses que são outros. Então, para a gente que é autor, né, que é escritor, fazer algo que venha com verba pública e que tenha um foco público, o público de escolas, o público de instituições de inclusão como um todo, eu acho que dá na gente esse ânimo, né? Esse ímpeto de querer construir e de querer fazer e de ser reconhecido como uma ação estatal, né? Uma ação que é reconhecida pelo Estado como necessária e como importante, enfim, para a construção de uma narrativa oficial. Mudar antes o que era oficial sempre foi uma história excludente, né? Ao longo do tempo, a narrativa histórica oficial, ela estava ali sempre contando uma mesma história, que a gente chama de história dos vencedores, né? Então, agora, ver que por meio dessas leis de incentivo, a gente consegue essa pluralidade dessas narrativas, eu acho que é essencial para o país que a gente quer ser. Produzir essa obra, né, traz um sentimento muito de alegria, né? De alegria também, essa alegria vem por trazer, né, publicizar mais, de alguma maneira, a história do movimento negro brasileiro. Então, o Almanaque, né, por apresentar para as pessoas, não só como uma ferramenta de pesquisa, como um instrumento que pode ser utilizado pelos professores, e eu, como professor, né, sinto falta de um instrumento que traga, que concretize, né, a história do movimento negro para que a gente possa abordar na sala de aula, né? Então, isso me deixa feliz, me deixa, né, de alguma maneira, me sentindo completo, né? Enquanto, né, professor de história, enquanto militante do movimento negro, né, porque a gente consegue mostrar que o movimento negro ele é potente e que ele sempre teve, apesar de a gente pegar um período republicano, o movimento negro é muito anterior a isso, e ele continua até os dias de hoje. A gente tem uma periodização, porque a gente vai de um determinado período a outro, mas o movimento negro ele continua aí presente, né, contribuindo. E aí eu acho que essa foi uma forma de contribuir também, né, das diversas formas que contribuo, a produção desse livro trouxe aí uma grande contribuição, né, para o movimento negro brasileiro, né? É um projeto que a gente não
parou por aqui, né? A gente continua pensando, idealizando, dar continuidade a esse projeto, né? Focar um pouco mais no Rio de Janeiro, falar um pouco sobre o movimento negro no Rio de Janeiro e a cultura negra presente aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem a ideia aí de produzir um outro almanaque, talvez um almanaque negro carioca, ou um volume 2 do almanaque negro, contemplando os movimentos que a gente não pegou aqui. Como eu falei, né? A gente queria trazer para o livro uma quantidade muito maior de movimentos. A gente teve que deixar alguns de fora. E aí talvez a produção do volume 2 do Almanaque do Movimento Negro Brasileiro, trazendo outros movimentos, abordando outras regiões do Brasil que não foram tão abordadas assim, eu acho que é algo importante de continuar sendo produzido. E essa é uma ideia que nós, enquanto autores, pensamos em continuar fazendo. Beleza? Espero que tenha ficado bom. Do trabalho desse almanaque que nos traz um pouco da história da resistência negra, que ele seja seguido de vários outros, porque nós temos grupos do sul, de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, mas temos pouco conhecimento de um trabalho incrível de resistência na Amazônia, no centro do Brasil, no centro-oeste, na Bahia, não é? Na mesma época de 1888, que não está contada aqui a história nesse livro, nós temos a Sociedade dos Desvalidos em Salvador. Nós temos grupos de quilombos lutando e trabalhando em vários lugares. Eu acho que desde que o movimento negro se organiza, né, desde que a gente é sequestrado de África para vir para o Brasil, né, a nossa luta é por liberdade, né, uma pauta importante, porque mesmo, né, conseguindo a abolição, a gente ainda não é livre no sentido de que o preconceito traz algumas amarras para a gente, né? Então acho que o preconceito racial, o racismo religioso que está presente, né, nas religiões de matriz africana, o racismo estrutural que acaba excluindo a gente de determinados espaços, né, se a gente olhar a exclusão dos espaços de poder. Então, acho que a nossa luta, né, as nossas pautas ainda continuam girando em torno das mesmas demandas, né? Uma busca por uma representatividade dentro da mídia, mais espaço dentro dos espaços de poder dentro da política. A gente tem conquistas importantes, temos militantes importantes que conseguiram, né, entrar nesses espaços, mas ainda deixa muito a desejar. Então acho que a nossa pauta, a nossa luta gira muito em torno, né, da gente conseguir entrar nesse espaço, conseguir romper com o racismo estrutural. Eu acho que o lançamento desse almanaque é um estímulo para que nós possamos entender que temos memória nesse continente e que essa memória vai nos mostrar e vai provar que nós construímos o Brasil.